Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um livro que tem dois aspectos que eu achei bem interessante. O primeiro, o que você faria se conseguisse ler os pensamentos das pessoas, né? E se você soubesse do seu futuro, você acha que isso facilitaria ou não a sua vida? Então esses aspectos nós vamos ver no livro O Véu Erguido, de George Eliot. Esse livro aqui, logo na primeira página que nós iremos ler, observamos um narrador, Latimer, a pronúncia em inglês, que ele já começa o livro, né, é a novela, na verdade, uma novela gótica que tem um elemento insólito. Ele já começa a história contando o momento em que ele vai morrer. Ele lembra que vai estar no escritório dele, que os empregados que ele vai procurar gritar por eles, mas cada um vai fazer uma coisa diferente e ele estará sozinho ali. E aí, após esse momento, nós iremos acompanhar a história desse rapaz, né? Que ele tem um irmão mais velho, que é bem sucedido, é um empreendedor e tudo mais. E tem ele, que é um menino sempre doente, sempre com problemas e tudo mais. Pessoas que o pai dele não gosta muito. E aí ele começa a contar a história dele, né? Aí, até mais alguns momentos mais à frente, em que ele vai ter uma visão de que vai casar com a namorada do irmão, a noiva do irmão, né? De todas as pessoas que ele convive, ele consegue enxergar, né, ver os pensamentos. Isso é quando ele está mais para frente, na idade, ele tem um problema de saúde, e a partir desse problema de saúde, quando ele se recupera, ele percebe que tem um dom da visão. Ele começa a ver os pensamentos das pessoas, né? E também vislumbres do futuro. E ele vê que vai casar com a noiva do irmão. E ele fica ali, como é que isso vai acontecer, né? Inclusive, para que isso aconteça, uma tragédia vai acontecer. Essa aqui é a primeira obra de George Eliot, né, que é um experimento, que é uma obra que tem esse elemento insólito. O que é o gótico, né? O gótico se passa no castelo medieval e tudo mais. Aqui a gente vai acompanhar uma casa vitoriana, né, mas não se foca muito no cenário, foca mais nessa questão, nesse elemento insólito, né? Uma pessoa que consegue ver o futuro e consegue ler os pensamentos das outras pessoas. Muito interessante essa história. Essa obra foi publicada em 1859 e é considerada uma novela gótica, né, de George Eliot. Latimer, ele é esse homem sensível, né, que justamente antes ele era um menino doente, depois com esse dom ele é um rapaz sensível, né? E ele vai fazendo intercalando esse dilema dele com esse dom sobrenatural que ele tem, e lidando com os sentimentos, né, realistas das pessoas que estão ali ao seu redor. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar, né, é o quanto que o fato de você não conhecer as pessoas atrai, né? Por exemplo, Berta é a menina por quem o personagem Latimer é apaixonado, né? E ele consegue os pensamentos de todo mundo, menos o dela. E aí ele fica intrigado para saber como é que eles vão se casar, né? Acontece algo que eu não vou falar, é uma novela, gente, curta, então não vou falar muita coisa, porque senão vai perder a graça. E aí acontece, né, o casamento entre ele e Berta. Mas aí é interessante que, quando ele casa com ela, finalmente ele consegue ler os pensamentos dessa moça, né? E ele se decepciona de uma forma extraordinária. Inclusive, né, vai acontecer algo muito forte no final do livro, que eu não vou contar para vocês, porque senão perde a graça, né? Eu nunca tinha lido nada de George Eliot. George Eliot é o pseudônimo da escritora, né, Mary Ann Evans, acho que é assim o nome dela, né? Que ela é uma escritora que é bem conhecida por ser uma escritora realista. Ou seja, ela faz parte do período realista do século XIX, em que o objetivo é descrever o psicológico das pessoas, né? A realidade por trás da mente das pessoas. Então, como essa obra ela é curta, mas ela é profunda, porque nós vemos Latimer, mesmo sendo criança, entrando na psique do seu pai, né? Um nobre rico ali, do seu irmão, né? Que é um jovem promissor, mas cheio de problemas também, e da própria personagem Berta, né, que é a mulher por quem ele é apaixonado, e também ele acaba revelando traços da própria personalidade, né? Aqui nós não temos um herói perfeito, um herói, né, tal qual um romântico, né, um cara que até, como é que fala, em sua tragédia, né, ele romantiza, não, ele fala que ele se sente muitas vezes uma pessoa meio incompetente. Ele acha que, por exemplo, quando acontece um incidente lá, que ele vai, né, ter que assumir determinadas funções,
ele sabe que não tem muita competência, então é um livro que aborda bem a questão psicológica, né? É uma obra curta, então não tem um fôlego grande para abordar mais a psicologia das personagens, mas sendo curta, ao que se propõe, nos mostra mesmo que nós não temos o controle, né, da mente das pessoas. O personagem, tipo, ele consegue ler, né, a mente das outras pessoas, ele consegue ter determinadas, vislumbres do futuro, mas de certa forma aquilo não ajuda mesmo. A complexidade humana, né, da psicologia humana é extremamente difícil, que mesmo que ele tivesse o domínio de todas as ações que as pessoas iriam fazer, mesmo assim ele ainda não conseguiria vencer, porque ele não consegue vencer a si mesmo, tá entendendo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha e tudo de bom.